Fala, estrategista, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio, sou professor de ginecologia aqui do Estratégia Med, e hoje eu estou aqui com o professor Alexandre para a gente conversar sobre um tema bastante importante das provas, que eu acho que quando a gente fala de temas oncológicos em ginecologia é um dos que mais caem, que é o câncer de colo uterino, né, professor? Exatamente, dos temas mais frequentes mesmo. Sim, é um tema que está bastante em evidência, principalmente por conta agora da introdução da vacina do HPV pelo SUS, os pacientes vão começar a coletar de rotina, e a vacina do HPV serve como prevenção exatamente do câncer de colo uterino. Então é um tema que está em evidência e é bom saber também na ponta da língua para as provas de residência e provas de concurso médico no geral, né? Então, começando a falar um pouquinho do câncer de colo uterino, o câncer de colo uterino, ele é, no mundo, ele é o quarto câncer mais comum no sexo feminino, né? Mas quando a gente fala de países subdesenvolvidos e fala de Brasil, ele é o terceiro câncer mais comum nas mulheres. E isso tem tudo a ver com o fato de ser uma doença prevenível, né? Porque em sendo uma doença prevenível, a gente só tem que aplicar os métodos de prevenção que estão disponíveis, que atualmente é o Papa Nicolau e a vacinação, e a gente vai ter uma redução drástica na incidência desse câncer. Mas a gente acaba ficando atrás dos países desenvolvidos exatamente por conta de uma precariedade que a gente tem no nosso rastreamento que a gente realiza aqui no país, né, professor? Exatamente. Como eu sempre falo, né, câncer de colo, nos poucos cânceres que a gente sabe a causa, é o HPV, causa prevenível, né? Aliás, facilmente prevenível. Facilmente. Né? Fazer Papa Nicolau e vacinar a população faria com que esse câncer de colo seria praticamente erradicado. Sim. Basta a mulher ir no ginecologista. Basta. Né? O ginecologista que saiba o que está fazendo. A gente ter uma rede, né, que consiga atender toda essa população. Exatamente. E aí, são cânceres que dependem do HPV, né? Mas não são todos os HPVs que causam esse câncer. Tem alguns que a gente pode destacar e, inclusive, correlacionar com tipos histológicos, né, professor? Quais são eles? Exatamente. Então, os principais causadores do câncer de colo são o HPV 16 e 18. Eles são aí os desgraçados, eu sempre costumo fazer essa brincadeira para o aluno memorizar. E o tipo 16 está relacionado com carcinoma escamoso de colo uterino. E o tipo 18 está mais relacionado aí com adenocarcinoma de colo uterino. Isso já foi até cobrado em prova, né, Sérgio? Já foi cobrado em prova essa associação, né? Então, questões de prova que adoram cobrar detalhes, normalmente exigem essas coisas. Mas é importante saber, até tem correlação com a patogênese também do câncer, porque a gente tem, enfim, os dois tipos de epitélio diferentes no colo uterino, o epitélio glandular e o escamoso. E a infecção, a predileção de cada HPV por cada epitélio também faz diferença. Mas não deixa de ser um detalhe que é cobrado na prova, né? Exatamente. E aí, falando disso, é bastante importante dizer que o HPV é simplesmente o principal fator de risco para desenvolver o câncer de colo, né? O causador, né? O causador, o desgraçado. Os desgraçados. E outros fatores de risco importantes seriam imunossupressão, tabagismo e sexarca precoce. Dentre outros, né? Baixo nível social, porque envolve uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde e assim por diante. Exatamente. Eu acho importante a gente destacar imunossupressão, porque a patogênese do HPV causando o câncer de colo uterino tem a ver com a infecção persistente, né? E as mulheres que têm o sistema imune funcionante, não são imunocomprometidas, não tomam nenhuma medicação que deprime o sistema imune, essas pacientes, essas mulheres, elas vão ter a capacidade de clarear a infecção pelo HPV. Agora, as pacientes que por algum motivo tomam algum imunossupressor, então uso de corticoterapia prolongada, as pacientes que são portadoras de alguma doença imunossupressora, que passaram por algum transplante, estão fazendo quimioterapia, essas pacientes, elas estão mais em risco para infecção persistente pelo HPV, então elas são mais suscetíveis a desenvolver o câncer de colo uterino, e isso é importante de saber também, porque muda também um pouquinho do rastreamento, né? Mas agora falando da mulher com o câncer, né? Ela costuma ter algum sintoma, tem alguma coisa muito evidente? Então, como é que é? Em estádios iniciais, não, né? É assintomático. Agora, para os casos mais avançados, aí vai ter aquele quadro bem clássico, né? Aquele corrimento, aquela secreção vaginal em água de carne, aquela secreção como eu sempre falo, né? Você pega uma carne, você lava, escorre aquele líquido sanguinolento, aquele líquido avermelhado. É esse tipo de secreção aí do câncer de colo avançado.
Além disso, a paciente pode ter uma sinusorragia, um sangramento associado à relação sexual. Esses aí seriam os sintomas aí do câncer de colo. Além disso também, né, na hora que a gente examinar a paciente, nesses casos avançados, a gente vai enxergar o tumor lá no colo, aquele tumor exofítico, aquela ulceração do colo. E aí realmente já vai estar bastante avançado se a gente puder ver a olho nu, né, esse tumor. Gostei muito da comparação. Da água de carne? Gostei muito dessa Isso é descrição. antigo. Eu acho que vai ajudar a memorizar bastante. Mas então, gente, assim, é um câncer que a gente costuma pegar mesmo pelo rastreamento, né? Então, a paciente que vai no ginecologista e vê uma lesão esofítica lá, já em um estágio relativamente avançado, ou ela é muito azarada e realmente teve um câncer mais agressivo, que se desenvolveu mais rapidamente, ou ela realmente acabou não tomando a vacina, acabou espaçando mais o rastreamento que deveria ser feito, não fazendo Papa Nicolau. Exatamente. Então, mais aí um motivo para a gente saber que é importante a mulher ela aderir ao rastreamento do câncer de colo uterino. E aí, bom, a paciente ela tem uma suspeita de câncer de colo uterino, o diagnóstico ele é anatomopatológico, né? Então a gente precisa pelo menos de uma biópsia do colo uterino, determinando qual que é o tipo histológico. A maioria dos cânceres que são os mais cobrados na prova é o carcinoma espinocelular, né? E aí, quando a gente tem esse diagnóstico firmado, a gente precisa pedir alguns exames específicos que são exames de estadiamento, né? Então, assim, de forma genérica, todo câncer a gente vai precisar ver se ele está se espalhando localmente e se ele está se espalhando para fora, se ele pega linfonodos. Então, os exames que a gente pede são mais ou menos relacionados com o espalhamento do câncer, né? Sim. O estadiamento do câncer de colo, ele é clínico, radiológico e cirúrgico. Isso, né? Exatamente. Ele é as 3 coisas. Então, esses exames vão ajudar a gente ver a extensão aí desse câncer. Exames de imagem, principalmente como ultrassom, mas também bastante importante a ressonância nesses casos, né? E tudo com a intenção de tentar prever como que vai ser a sua cirurgia, né? Sim, dificilmente a gente vai operar um câncer de colo de útero sem uma ressonância de pelve. Dificilmente. Até porque a ressonância de pelve até já é capaz de falar se o câncer ele é operável ou não, né? Sim. Então, às vezes, se a paciente ela deixa de fazer esse exame antes de ir para uma cirurgia, a gente perde a cirurgia. A gente acaba abrindo e vendo que é uma paciente inoperável, né? Por isso que é importante ela realizar esses exames quando a gente está falando de câncer de colo de útero, né? E aí, como o professor mesmo falou, uma paciente que ela tem um estadiamento que também é clínico, então a paciente ela vai ter que passar pelo exame ginecológico detalhado, ela vai ter que passar pelo toque retal. O toque retal é um dos exames com sensibilidade para poder avaliar os parâmetros da paciente, para ver se já tem invasão de parâmetros. Então é muito importante que no diagnóstico essa paciente ela seja minuciosamente examinada da região genital, incluindo o toque retal. Eu acho importante a gente falar isso porque, eventualmente, numa prova prática, você se depara com uma mulher com esse diagnóstico e na etapa do exame físico lhe é exigido indicar a realização desse exame. Então, é uma coisa importante de se ter em mente, né? Perfeito. E aí, já que a gente está falando de estadiamento, a gente vai passar um pouquinho por cima sobre como que é feito a classificação de estadiamento do câncer de colo uterino, até porque ela não é fácil de saber, precisa de tempo, né? Precisa vocês pegarem um livro, darem uma lida, criarem jeitos de memorizar. A aula do professor Alexandre é muito boa para ajudar a memorizar. Obrigado. O estadiamento. Mas existem algumas coisas, algumas macro conceitos que ajudam a gente a saber, a decorar o estadiamento, né? Eu acho que é interessante a gente saber que o estadiamento ele é dividido em 4, né? 1, 2, 3 e 4. E para cada estadiamento tem uma peculiaridade, né? No estadiamento nível 1, normalmente não, é a doença que está restrita ao colo uterino, né? O estadiamento nível 2, a doença ela sai do colo uterino, ela invade além do colo uterino. A doença que está no nível 3, ela sai da região do útero, ela vai para outras topografias da região pélvica, ela já pega linfonodos. E o estadiamento nível 4 já tem metástase, né? Metástase à distância. Eu acho que é um jeito interessante de memorizar.
E outra coisa que é importante vocês saberem, que a classificação 1, ela é dividida entre A e B. E normalmente os tumores classificados como A, eles são microscópicos, e os tumores classificados como B, eles já são os tumores macroscópicos. Então, se você fez um exame especular na paciente e você viu um tumor, ele já não é mais um tumor microscópico, porque a gente vê, né? E aí a gente tem também, antes de falar um pouquinho do câncer, a gente tem o carcinoma in situ, que é o NIC3, né, professor? Que a gente vai conversar sobre esse tema na aula no podcast sobre rastreamento, né? Mas eu acho importante a gente citar também a existência dessa entidade. Sim. Né? Que também envolve um tratamento aí cirúrgico, né? Talvez um tratamento cirúrgico, vamos dizer assim, um pouco menor, apesar de que o tratamento do 1A também é um pouco menor, né? Vamos dizer assim, mas seria aí um tratamento aí cirúrgico e até preventivo para o câncer de colo nesse caso, né? Então, só para a gente também ter alguns conceitos na cabeça, professor, a gente desenvolver um pouquinho mais eles, a gente pode ter o tratamento desse câncer feito na exérese da zona de transformação, já no cone, ou a gente opera a paciente, ou a gente vai direto para quimio-rádio. São esses 3 jeitos, mais ou menos. Né? Resumindo, é exatamente isso. Então, para um tumor mais inicial, mais microscópico, 1A, a gente poderia fazer aí o tratamento até conservador do útero, né? Fazendo uma conização ou uma traquelectomia. Isso é importante, principalmente para aquelas pacientes que ainda não têm prole constituída. Agora, para um estágio 1B ou até 2A1, né? Poderia ser feito tratamento cirúrgico com esterectomia, chegando aí a uma esterectomia, a gente chama de panesterectomia, né? A cirurgia de Vertain-Makes, uma das maiores cirurgias da ginecologia. Exatamente, né? Envolve linfadenectomia, então é um negócio que não é fácil. É uma cirurgia bastante grande. E passando do 2A1, ou seja, de 2A2 ou mais avançados, tumores maiores que 4 centímetros, né? Aí foge do tratamento cirúrgico, não tem mais recurso de tratamento cirúrgico. Aí o tratamento seria somente a quimiorradiação. Então, falando novamente de conceitos gerais sobre o câncer de colo uterino, eu acho que precisa ficar na cabeça de vocês, como de forma geral, que tumores acima de 4 centímetros a gente não opera, né? Os tumores abaixo de 4 centímetros, eles são passíveis de serem operados e, na maioria dos casos, a gente vai indicar uma esterectomia ampliada. Então, não é uma esterectomia simples, a gente vai expandir um pouquinho mais o escopo da nossa esterectomia, pegar um pouquinho mais de paramétrio, a gente se aproxima cada vez mais do ureter quando a gente faz esse tipo de cirurgia, e elas envolvem também a linfadenectomia, né? Esse conceito de linfadenectomia, ele também está mudando. Eventualmente, a gente vai chegar num nível em que as pacientes elas vão poder só fazer a biópsia do linfonodo sentinela, né? E qual que é o marcador usado para linfonodo sentinela na cirurgia de câncer de colo? Olha, a gente tem várias formas da gente descobrir qual que é o linfonodo sentinela. O mais utilizado, que é o melhor, a gente apelida de verde, que é endocianina, né? Que a gente basicamente aplica lá. A gente pode aplicar antes da cirurgia, mas normalmente quando a gente já acessa, a cavidade abdominal, a gente pede para o auxiliar ir pro campo na frente da paciente e aplicar diretamente no colo uterino. Mas a gente pode usar também o azul patente, né, que foi o método mais utilizado por muito tempo. E a gente pode fazer uma linfocintilografia antes da cirurgia também, para tentar mapear por algum exame de imagem. Mas de forma geral a gente usa o verde, para a gente mapear o linfonodo sentinela. E esse negócio do linfonodo sentinela, eu acho importante também citar aqui nessa nossa conversa, porque eventualmente pode ser cobrado em alguma prova, se a prova for mais chatinha, se tiver alguma coisa mais específica, porque na maioria dos centros oncológicos ainda é protocolo de pesquisa a gente fazer a biópsia do linfonodo sentinela para os tumores em estágio inicial, ou seja, tumores que a gente vai fazer uma esterectomia ampliada e a gente não necessariamente vai precisar fazer a linfadenectomia pélvica. Enfim, porque é um procedimento que agrega muita morbidade para o paciente, tem algumas complicações a curto e médio prazo, a gente pode ter algumas complicações durante a cirurgia, né? Então, de forma geral, alguns protocolos americanos e europeus, eles já adotam a biópsia do linfonodo sentinela
principalmente para tumores abaixo de 2 centímetros. Para tumores abaixo de 2 centímetros já é uma opção, né? Inclusive, esse corte de 2 centímetros, ele também é utilizado para a gente fazer a cirurgia conservadora, né, professor? Cirurgia conservadora a gente indica para quem que a gente vai fazer? A paciente, por exemplo, não quer tirar o útero, por quê? Por que a gente vai fazer cirurgia conservadora numa paciente? Bom, principalmente para aquelas pacientes que não têm prole constituída, mas desde que tem um tumor aí passível, de acordo com o seu estadiamento, para esse tratamento conservador, né? Então, principalmente os microscópicos, né? 1A1, 1A2 e, como você falou, aí no máximo com 2 centímetros aí de extensão. Agora, eu acredito que se a paciente tem prole constituída, aí, dependendo do caso, a gente sempre vai pensar mais em fazer uma esterectomia. Sim, na maioria dos casos, esterectomia, e na maioria dos casos, uma esterectomia ampliada, né? Perfeito. Mas, obviamente, se a mulher ela tem critérios que são compatíveis com cirurgia conservadora e ela tem desejo de gestar, a gente faz a cirurgia conservadora e acompanha a paciente, né? Perfeito. E eu acho importante a gente mencionar também que o câncer de colo uterino ele pode acontecer também nas grávidas, né? Então as grávidas também podem ser acometidas, porque as grávidas elas também colhem Papa Nicolau, o rastreamento não muda para elas, né? Então elas também podem ser acometidas por esse mal, né, professor? Podem, e é uma catástrofe, né? Com certeza. E aí a conduta vai depender da idade gestacional. Então, vai depender se a paciente tem mais ou menos do que 20 semanas e vai depender também do estadiamento. Fala um pouquinho para nós como que é essa conduta. Olha, sim, na maioria dos casos, se a paciente ela tem acima de 20 semanas, a gente não faz nada, né? A gente, dependendo do estadiamento da paciente, se ela tiver um tumor que a gente classifica como inoperável, a gente pode fazer quimioterapia e a gente tem como meta de parto, normalmente entre 34 e 37 semanas que a paciente ela vai ser submetida a um parto e o parto, na maioria dos casos, é um parto cesárea, né? E a gente interrompe a quimioterapia da paciente normalmente 3 semanas antes da data planejada para o parto. Então, entre 34 e 37 semanas, com a paciente tumor inoperável recebendo quimiorradioterapia, é uma boa idade gestacional para o recém-nascido nascer de cesárea. Agora, quando a paciente ela tem menos de 20 semanas, a gente também pode adotar algumas condutas específicas para a paciente. Elas podem ser desde cirúrgicas até expectantes também. Então, se a paciente ela tem um tumor inoperável, a gente também não vai mexer nela, né? Mas se a paciente está no comecinho da gestação e ela tem um tumor microscópico, a gente pode fazer uma conização. Por exemplo, a gente pega uma tampinha do colo, que muito provavelmente é o sítio de acometimento do câncer, manda para biópsia e pronto. Segue a gestação. Obviamente ela tem que ser encaminhada para um segmento de alto risco. E em alguns casos, para tumores macroscópicos, né, aqueles tumores que a gente costuma fazer a biópsia de linfonodo de sentinela, que a gente costuma indicar uma linfadenectomia, uma esterectomia ampliada, a gente pode só fazer a linfadenectomia, né? Mas também, assim, é uma coisa que não é preto no branco, né? Envolve uma equipe multidisciplinar. Então, o obstetra vai ter que falar com o cirurgião oncológico. Esse caso, muito provavelmente, vai parar numa reunião num tumor board de algum serviço de referência. Então, eu acho que o importante dos alunos saberem é que esse corte de 20 semanas, ele mais ou menos ele é utilizado para a gente saber se a gente vai intervir muito ou intervir pouco na paciente. Paciente que tem mais de 20 semanas, a gente vai intervir pouco. E as abaixo de 20 semanas, a gente vai começar a pensar em antecipar algumas intervenções para ela, né? Mas de forma geral, catástrofe, né? Grávida com câncer de colo uterino, algo que ninguém espera. Exatamente. Eu acho que com isso a gente abordou os principais pontos, hein? Eu acho que sim, professor. A gente teve uma boa conversa sobre câncer de colo de útero. Eu acho que assim, obviamente que quem pretende se aprofundar no tema, quem quer saber mais na ponta da língua, vai prestar alguma prova específica de algum serviço de oncologia, a pessoa vai ter que sentar e decorar o estadiamento. E às vezes até cobrar os detalhes, né? E a maior parte das questões sobre esse assunto, elas cobram justamente isso. Elas colocam um caso para o aluno classificar o estadiamento e o tratamento, obviamente, depende do estadiamento. Então, esse é o tipo de questão básica, né, sobre câncer de colo, né?
Para estadiar e falar o Estadiar e tratamento tratar. correspondente. Então, realmente, aqui não tem muito como fugir. Exato. Memorizar o estadiamento e saber o tratamento correspondente para cada estádio. Exato. Tem prova até que cobra um caso clínico, e aí a prova já tem pouca questão. Um caso clínico para 2 questões. A, qual que é o estadiamento? B, qual que é o tratamento? Exatamente. Então cai mesmo, gente, assim, não é brincadeira. É o tipo de questão mais frequente desse assunto Exato. de câncer de colo. Exatamente. Então acho que a gente vai finalizar por agora a nossa conversa. Espero que tenha sido produtiva para vocês que estão ouvindo a gente. E até uma próxima. Abraço. Abraço, Tchau, tchau. até mais. Até a próxima.